ou atípica, né? Ativa vocês vão ver muito comigo lá na inflamação. E a passiva é o que a gente chama também de congestão, certo? Geralmente porque alguma coisa dificultou a perfusão, né? O fluxo sanguíneo normal. O sangue saiu de dentro do vaso, nós temos a hemorragia. Então, nós vamos ver exemplo aqui de hiperemia e hemorragia. Bom, uma vez o sangue coagulado, é o trombo. Esse trombo cai na circulação, vira o êmbolo. E aí nós não temos exemplo aqui na maca. Faltou o fluxo sanguíneo, a gente tem uma isquemia, que é a principal causa de infarto. E esse infarto ele pode ser branco, recente, ou antigo, e ele pode ser também hemorrágico, ou vermelho, certo? Então essas são as alterações locais, muito simples, né, isso daqui. Bom, em relação às hipertensões, então assim, o que eu preciso que vocês saibam para a aula de hoje, né? Então a pressão arterial aumenta toda vez que aumenta o débito cardíaco com a resistência periférica. Então aqui vocês vão pensar na resistência periférica. Qualquer doença parenquimatosa que altera a resistência periférica e tem aquela dificuldade de passar sangue, pode levar a hipertensão naquele órgão, ou na artéria aorta, por exemplo, sistêmica, certo? Bom, e aí essas hipertensões, elas podem ser classificadas em sistêmica, porque você não põe acento em nada. Sistêmica, pulmonar ou portal. Então, pulmonar na microcirculação mesmo, portal, tudo aquilo que tem a ver, né? O ali baço, fígado, naquela região ali pode alterar e aí a gente chama de hipertensão portal. E aí o Rui vai explicar os pormenores que pode acontecer clinicamente. Eu vou mostrar aqui as doenças nas peças para vocês relacionar com uma possível causa desses tipos de hipertensões, certo? E aí, frente a qualquer macroscopia, pessoal, a primeira coisa é você me falar se é um órgão, se é um segmento, se é a parte daquele órgão, né? A descrição. A fixação. Então, lembrando... Oi? Fixação. A fixação. A mandei da 10%. Já tá todo mundo bem afiado na fixação, né? No formal. Bom, então, pessoal... Aí, frente a esse órgão, então, fala o órgão inteiro, é parte de um órgão. Se for um órgão novo, é um segmento, né? E aí a gente pode falar a consistência desse órgão, ele está alterado, ele está normal. Lembrando que se for pulmão, a gente fala de crepitação. A coloração, geralmente nos leva aqui, por exemplo, coloração escura, você pensa em sangue, você pensa em infarto hemorrágico, né? O tamanho está relacionado ao peso e volume, tem aumento de tamanho, de peso e volume, ou tem diminuição. Algumas peculiaridades, né, daquele órgão. E aí, especialmente, falar também da distribuição da lesão. Se essa lesão ela for distribuída de uma maneira geral, né, em todo o órgão, provavelmente vai alterar todo o órgão. Agora, quando ela é focal, aí você não pensa que vai alterar a consistência, que vai alterar o tamanho, se a lesão for focal. E o diagnóstico ou diagnóstico. Na aula de hoje, provavelmente vai ser diagnósticos. Porque vocês vão ver que vocês já viram a maioria dessas peças. Só que vocês aprenderam lá, por exemplo, em necrose. Hoje vocês já vão chamar de quê? De infarto. E além disso, algumas doenças parenquimatosas que vocês já viram, vocês vão classificar dentro das hipertensões. Certo? Então vamos lá, a aula é extremamente simples, uma vez que vocês já conhecem essas peças. Então vamos começar pelas alterações locais da circulação. Quero falar isso. Nossa, eu falei assim. Bom, então aqui, pessoal, eu tenho uma parte de do rim, né? E o que chama muita atenção aqui, a macro, é aquilo que está chamando a atenção. A macro é muito fácil, que é aquilo que você vê. Não tem nem muito o que pensar. O que chama a atenção? Uma lesão focal aqui. E talvez uma outra aqui, né? Uma maior e uma menor. E aqui está muito bom para exemplificar a isquemia. Muito bem, a isquemia que levou a uma área de necrose isquêmica, que hoje a gente vai chamar de infarto. E o infarto é que cor? Branco, porque tem um halo aqui, né? Ele é branco. Ele é branco e recente, esse maior. Branco e recente. Mas e esse menor? Esse é fundinho. Então ele é antigo. Então é um infarto antigo, né? Isso, ele é branco porque o rim é um órgão de circulação terminal. Muito bem. Então nessa peça a gente tem um infarto recente e um infarto antigo, certo? E aí,
A distribuição da lesão, ela está focalizada. Vocês acham que vai ter alteração em todo o resto do órgão? A lesão está focal. Então é simples entender isso, né? Vocês vão pensar assim, está focal, então não vai ter tanta alteração no restante do órgão, certo? De forma no caso, professora, eu descrevo como, tipo, a outra turma que perguntava como é que vocês colocam na prova. É peça fixada, 10% e tudo mais. Ah, fixado, formadei 10%. Qual que é o rim? Terminar, por favor, obrigado. Então termina, eu quero até o diagnóstico, por favor, fala. Então, é uma peça fixada em formaldeído a 10%, que apresenta uma lesão focal, duas lesões na verdade, sendo uma um infarto branco recente com halo e outra um infarto antigo com retração, mostrando que existe regiões de fibrose. Ainda nessa peça, é importante visualizar que os vasos estão congestos, caracterizando aí, né, uma hiperemia. Tá vendo os vasos todos congestos? Tô mais escurinho. Caracteriza, então, uma hiperemia. Certo? Bom, provavelmente, se a prova for em peça, lógico que vocês têm que escrever esses detalhes. Se for projetado, às vezes não dá pra ver hiperemia, né? Então, aí... A gente abstrai. Aqui, pessoal, é outra fatia de rim, lembrando assim, os infartos, né, parece muito comum no rim, né? Especialmente os infartos aqui, ó, por mais que tenha um halo, pessoal, esse infarto ele já tem uma certa retração, ele já tá produzindo ali uma cicatrização, né? Já tem uma região de fibrose, né? Então, o infarto antigo, que ainda está presente no halo, né? Mas provavelmente já vai sumir daqui a pouco tempo. E aqui, quando essa peça está mais clara, está melhor de ver ainda os vasos congestos. Tem vários vasos congestos. Né? Sim, porque o rim é um órgão de circulação terminal. Professora, você mostra o vaso congesto. E aí, foi interessante você falar isso branco, por quê? Tá vendo? Porque no coração, Mas vocês escuro, caiu sabe? até na prova um infarto branco, não foi? No coração? Aham. Caiu? Não sei. Porém, Não, pra nós. ah, não. foi pra outra turma, outra então, turma. isso. E aí eu pergunto pra você, esse infarto branco, especialmente esse daqui, ó, que tá bem recente, se fosse o caso, geralmente ninguém vai pro hospital porque teve um infarto renal, mas se fosse cardíaco ia, né? Porque o coração é mais nobre do que o rim. Depende, assim, né? Todos. As dores são Mata mais mais rápido, intensas. né? Bom, sei lá, pessoal, eu acho que isso é uma discriminação. Brincadeira, é pelos sintomas mesmo, né? Então, o que acontece quando uma pessoa chega infartando no hospital? Qual que é a causa de infarto? Não são fenômenos tromboembólicos? Então, o que o médico tem que fazer? O que vocês vão fazer? Vasodilatador e anticoagulante. E o que vai acontecer com aquele êmbolo? Ele vai dissolver. Dissolver. E aí, o que vai acontecer com o sangue que estava ali antes parado? Ele vai fluir. Vai continuar. Então, o que vai acontecer com o infarto que era branco no coração? Vai ficar vermelho. Pode ser que fique escuro. Ou escuro. Né, hemorrágico. Aí na autópsia, quando a gente vai pegar uma peça, às vezes a gente não vê aquele infarto branco bonito. Você já vê hemorrágico, certo? Então, só para fazer uma analogia, que às vezes até órgão de circulação terminal, vocês conseguem ver o hemorrágico. Mas o que acontece? O paciente que tem infarto renal, ele não vai tomar anticoagulante, né? Às vezes ele nem sabe se quer achado de autópsia. Agora, se fosse um coração, você viria. Certo? Bom, aqui da mesma maneira, só que aqui é importante ressaltar, né? Então aqui tem esse rim, aqui provavelmente teve um fenômeno tromboembólico em duas artérias, aqui, dois ramos na verdade, né? Porque tá bem evidente uma situação aqui, um infarto aqui e outro infarto aqui, né? Especialmente se fosse corte, eu poderia falar que é porque tem uma parte aqui que liga, mas não, esse aqui é a superfície. Então, realmente foram dois ramos que foram atingidos. Certo? Seria difuso nesse, professor? Não, na verdade, difuso não. Eu falaria que tem dois focos. Não falaria em multifocal na macro. Tá? Eu falaria que tem duas regiões. Multifocal é mais usado para micro. Certo? E aqui, ó, já está até destruído, porque essa parte que fica com necrose, vocês viram lá em aula de necrose, né, que fica muito friável. Né? Friável. Certo?
Bom, de forma semelhante ao baço, né? O baço aqui, fazendo até saliência aqui, ó, essa área fazendo saliência, essa área de infarto branco aqui, sendo um órgão de circulação terminal, também ninguém toma anticoagulante se tem infarto no baço, só no coração. Né? O infarto branco. Certo? Então, só, se as lesões são focais, eu não tenho todas aquelas alterações ali, eu tenho essa lesão, certo? Bom, aí aqui eu já tenho uma situação que eu tenho uma lesão aqui, na verdade, um processo patológico de fundo. Então, isso aqui é um baço, um órgão inteiro, né? E ele está com aumento do tamanho, peso, volume, ele está mais vinhoso, né? Mais consistente, né? Mais rígido, mais duro, mais consistente, tamanho do aumento, tamanho, peso, volume. Professora, qual a diferença de aumento de tamanho e volume? Na verdade, é proporcional, né? Geralmente tem tamanho, peso e volume junto. Em todas as situações, vamos pensar lá. Na esteatose. Não, mas assim, a diferença mesmo de tamanho para volume é que eu não consigo entender. O volume eu acho que é né? Você pensa numa situação tridimensional. Eu acho que é isso. Do ponto de vista matemático, eu sou péssima, mas eu acho que é isso. Mas sempre que tem alteração de tamanho e peso, vai tendo volume. Alguém souber, gente? Alguém tiver mais alguma teoria? Mas eu acho que é isso. Bom, então aqui, pessoal, o que vocês pensariam nesse baço aqui? Qual que é a condição que pode cursar com baço congesto? Assim, com base com hiperemia passiva, que é a congestão. Então, a hiperemia é uma situação, sim. A hiperemia, então, que leva à congestão, na hiperemia passiva, é porque está tendo um fluxo retrógrado, né? Na verdade, não está tendo aquele fluxo contínuo. Então, o sangue está parado. Ele está parado por conta de alguma coisa, alguma alteração realmente da circulação. Pode ser insuficiência cardíaca. Isso, vocês nunca erram insuficiência cardíaca e alterações da circulação. Sempre é um dos motivos. De fato, né? Porque o coração é o alvo ali, né? Então, insuficiência cardíaca, sim. Hipertensão portal, sim. Por quê? Porque a circulação ali do fígado e do baço estão relacionadas também. Vamos pensar numa situação que leva à hipertensão portal também e que cursa isso aqui, a esquistossomose, a cirrose, né? Mas a esquistossomose bem mais. Aí perguntaram, a doença de Chagas? Pode ser, mas a doença de Chagas comumente na fase aguda, e aí a gente não pega peça de autópsia na fase aguda da doença de Chagas. Certo? Mas é porque depois ela cede? Na verdade, assim, aquela resposta imune exagerada na doença de Chagas, ela acontece mais num primeiro momento, né? Depois, tanto é que o indivíduo vai desenvolver as formas graves depois de 20 anos, né? Então, ele não vai ter. Agora, já a esquistossomose causa hipertensão portal e cursa sim. Tá? Certo, pessoal? Certo? E aí, só uma ressalva. Então, aqui, em relação a alterações da circulação, então vai ser a polpa vermelha, que vai estar mais atingida. Quando vocês forem trabalhar no meu bloco, que eu vou falar de exemplos de doenças infecciosas, inflamatórias, aí nós vamos pensar o quê? Da inflamação, polpa branca. Tá? Então, tanto é que esse órgão aqui, ele está bem vinhoso, está bem vermelho. Já lá a inflamação, vocês vão ver que ele está mais brancacento. Brancacento cinzentado, né? Certo? Bom, aí nós falamos dos infartos brancos e aí aqui nós temos o exemplo de infarto ou hemorrágico, né? Porque quando fixa fica preto, né? Então não é infarto preto. Aí é só pra vocês pensarem. Eu vejo mais como hemorrágico, mas tá certo. Certo? Então aqui é um intestino delgado, né? Delgado. Isso. E aqui nós vamos ver que toda a região está um infarto hemorrágico. Isso porque o intestino é um órgão de circulação colateral, né? Muito bem. Bom, e aqui nós temos a fatia de um pulmão, que tem vários processos patológicos aqui. Nós já estudamos aqui a necrose purulenta e vamos estudar ainda a inflamação exudativa purulenta. Já vimos a antracose, mas o foco da aula de hoje são os infartos, né?
Então aqui chama muita atenção essa parte focal aqui desse infarto, né? Realmente foi um ramo aqui de uma artéria, né? Que levou a esse infarto. O pulmão, por ser um órgão de circulação dupla, né? O infarto é hemorrágico. Bom, aí vocês vão pensar, e a consistência? Que na verdade no pulmão é crepitação. Então aqui, realmente, vocês sabem que tem uma necrose purulenta, então como que está a crepitação? Diminuída, sim. Só que vamos pensar aqui só no foco, onde tem acúmulo de sangue, uma dica, acúmulo de sangue está mais duro, né? Então aqui realmente está mais consistente. Aí eu já posso falar inconsistente. Se for falar só dessa partezinha específica, sim. Agora, se eu for falar do pulmão, aí consistência não, tá? E aí, essa peça que vocês conhecem bem, né? Que é o fígado com formato, que é uma fatia de fígado com formato de... Desculpa, com... Não formato, né? Com aspecto de... Noz moscada, muito bem, né? Que são essas áreas claras, salpicadas dessas áreas escuras, né? Então, essas áreas, o foco da aula hoje, da primeira aula, foram as áreas claras, degenerações, né? E o foco da aula hoje são as áreas escuras, né? Dessa cor, inclusive. Dessa cor aqui, mas dessa aqui, o noz moscado. Mas não fala. Ah, sim. Não é? Então, isso é porque o fígado é escuro. Então, ele fica salpicado de áreas claras. É por isso, verdade. Então, aí, essas partes escuras, só que elas estão um pouco mais escuras, porque o fígado é vinhoso. E aqui tá negro, né? Então, é porque os vasos estão congestos. E isso porque teve uma insuficiência cardíaca, né? Por isso que o fígado chama fígado cardíaco. Então, aqui tem o quê? Uma congestão, né? Certo? Você mostra aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que eu sei que isso aqui é um infarto e não é uma hemorragia? Ou por que isso aqui não é uma hemorragia? Tá delimitado? Muito bem, está delimitado. Então, hemorragia, geralmente, é uma extensão maior. O infarto, ele é mais ou menos circunscrito naquela área e o vaso irrigado, certo? Muito comum confundir isso. Aí na hora, não, mas é uma hemorragia também. Eu vim até discutir com o professor, mas é uma hemorragia também. Mas aí você tem que ver a extensão. Tá? E aí, esse caso aqui foi o que eu falei pra vocês. Se vocês olharem esse miocárdio aqui, ó, ele tá com aquele aspecto bem escuro, né? Lembrando o infarto hemorrágico. E aí você pensa, o coração aqui, ele tá fechado. Aqui seria circulação terminal. Lógico, as coronárias ali de fora não. Tô falando dentro do miocárdio. Então seria infarto branco. Vocês até tiveram uma questão dessa na prova. Ou o Rui mostrou slides assim pra vocês. Só que aquela questão de tomar anticoagulante e dissolver o hêmero que tá ali. O trombo, né? Que está ali. E aí tem aquela área inundada de sangue. Certo? Então, é tomar cuidado com essa questão de órgão de circulação terminal, né? Então, existem essas exceções, dependendo da situação que você pega a peça da autópsia. Então, pessoal, alterações locais realmente muito simples, né? Vocês já viram todas essas peças e vão ver de novo. Só que aí eu vou dando outros nomes para vocês, vocês vão lembrando, vão guardando tudo. Na hora que chegar lá no meu bloco, vai ser o último, acho, vocês têm que saber tudo. Desde a morte celular, da necrose, até a alteração da circulação, se tiver uma neoplasia envolvida e ainda qual que é o tipo de inflamação. Certo? Essas peças, eu tenho, porque a minha prova vai ser nas peças e nas lâminas. Não precisa nem pensar que vai ser diferente. Vocês são futuros médicos, não faz o menor sentido vocês vão ter prova em peça. Vocês vão mexer com gente, né? Com boneco, né? Então não faz sentido. Bom, aí vamos para as hipertensões, certo? Então, o exemplo que a gente tem aqui de uma hipertensão sistêmica, né? É a artéria aorta. E aí eu costumo brincar assim com os meninos, mas é uma forma que eu acho fácil de lembrar. Os órgãos alvos da hipertensão, então de cima para baixo, né? Encéfalo, aí vamos descer no olho, também é um órgão alvo, né? Aí continua descendo.
Aí a artéria aorta, coração. Aí tem hipertensão pulmonar. Aí tem hipertensão portal e tem o rim, que também é muito afetado pela hipertensão arterial. Né? Então aqui, ó, artéria aorta, né? Que vocês sabem isso aqui. Qual que é o processo patológico? Arteriosclerose, vocês não aguentam mais, né? Depois ainda vou chegar e falar assim, gente, isso aqui é uma doença inflamatória crônica, então vamos estudar com inflamação crônica. Então aqui, na verdade, essa artéria, ela tem uma arteriosclerose, mas assim, ela não está no pior estágio, porque ainda não tem a placa de calcificação. Aqui só tem a placa de gordura e algumas regiões de fibrose, certo? Mas já compromete a passagem do sangue, uma vez que já aumentou a resistência. Né? Então esse segmento aqui representa uma arteriosclerose. Uma vez aumentando a resistência à passagem do sangue, o que acontece? Hipertensão arterial. Né? Então assim, fator chave para ter hipertensão arterial, má alimentação, sedentarismo, né? Então todas essas condições que podem causar placas tanto nos grandes vasos quanto nos pequenos vasos, né? E aí, levando ao quadro de hipertensão arterial. Então, se vocês forem na próxima prova, caiu uma artéria, o que vocês vão falar? Que é uma arteriosclerose, mas que representa também, pode levar a uma hipertensão arterial sistêmica. Certo? É uma arteriosclerose, mas que está relacionado com o desenvolvimento de uma hipertensão arterial sistêmica. Básica na hora, que é a distribuição por causa como vai formando placas aqui de gordura, vai diminuindo o calibre, né? Então vai ter uma resistência à passagem do sangue. Altera. E cada vez mais vai tendo lesão de endotélio, então tudo vai piorando. Vai perdendo a elasticidade. Consequência da outra. Isso, a hipertensão, a maior discussão é isso. Por exemplo, as doenças renais, glomerulopatias, é causa ou é consequência de hipertensão? Então, assim, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, sempre fica nessa discussão. É da mesma forma, assim, será que os níveis tensóricos também não vai ter mais lesão intimal, formar mais placa, mais fibrose? Então, uma situação vai agravando a outra. Tá? Outra situação é de hipertensão arterial sistêmica, né? É a nefroesclerose benigna, que está representada aqui neste rim, é um rim inteiro, né? Então está representada aqui neste rim. E o que chama muita atenção macroscopicamente desse rim, para a gente classificá-lo como nefroesclerose benigna? Olha só, exatamente, esse aspecto que a gente chama de finamente granular, que corresponde às áreas, aí o Rui vai explicar melhor para vocês, as áreas de microinfartos, que acontece ali porque tem a hialinose arteriolar, lembra? Então, vocês vão observar que na nefroesclerose benigna há uma hialinose arteriolar. Então, passagem de proteínas causa microinfartos ali e até áreas de fibrose com essas retrações. E isso, assim, em todo o parênteses. Vocês podem ver que estão distribuídos em toda a superfície. Certo? Então, esse aspecto finamente granular. Certo? E aí... Assim. Sim. De tudo, né? Tudo, toda a superfície, tá vendo? A superfície do rim, pessoal, vamos contrastar aqui pra vocês entenderem. Ela é lisinha, estão vendo? Ela é lisinha, olha só como que ela tá aqui. Ela tá toda grosseira, né? Granulosa, certo? Entendi. Bom, aí outra situação de hipertensão arterial, só que essa aqui é maligna, essa aqui era benigna. Nefroesclerose benigna. Essa aqui, todo mundo perguntou isso. Essa aqui é a nefroesclerose maligna. E o que chama muita atenção? Lógico, tem umas peças que poderiam estar melhor e as que o Rui vai projetar estão melhores. Ela tem aquela necrose fibrinoide que nós estudamos, que é aquele aspecto de picada de pulga, né? Que corresponde... Com certeza eu já vi muitas picadas de pulga na passada. Então, esses pontinhos que está espalhado aqui, ó. Acaba que fica mais escura a peça, né? Porque tem uma necrose ali com extravasamento de sangue por todo o órgão. Só que aqui tem um problema de fixação também, pessoal. Esse órgão não está nessa discrepância um do outro, porque um é maligno, outro é benigno, não, tá?
E aí, pessoal, a tendência é, vocês sabem que a maior causa de perda de rim é diabetes e hipertensão, né? Então, essa hipertensão maligna, que os níveis tensólicos estão altíssimos, é uma das principais causas de perda, picada de pulga. Todos esses pontinhos aqui são áreas de microinfartos, né? Com extravasamento de sangue, caracterizando, não, os pontinhos escuros, que é a área de hemorragia mesmo. Tá? E esse rim aqui, ele tá diminuído de tamanho? Tá. Ele tá assim, ele tá perdendo já um pouco da função mesmo. Certo? Então tem necrose fibrinoide aqui em todo o órgão. Isso é hemorragia ou infarto? Essa é hemorragia. Não, na verdade é pontual. É aquela necrose fibrinoide, que é a lesão, né, do vaso e extravasa um pouquinho de sangue. Tá? Então assim, eu entendi a sua pergunta, fica bem difícil de falar hemorragia ou infarto. Acaba causando microinfarto, sim. Tá? Extravasa sangue, tem menos oxigenação. Mas é hemorragia também. É que também, tá porque vazando sai sangue. de dentro do vaso. Entendi. Tá? Então assim, você tem que pensar que é um tipo de necrose. Que é a morte celular ali, né? Na verdade, destruição de parede de vaso e sai um pouco de sangue. Mas é multifocal, né? É, aí eu acho que na máquina multifocal fica legal. Você fala que está em toda a superfície do órgão, está em todo o órgão. Pontual e todas as superfícies do órgão. São em pontos, mas está em todo o órgão. Tá? É difuso, é difuso. Essa palavra que eu estou pensando, difuso. Então, entenderam a diferença? Um tem um aspecto finamente granular, a benigna. A maligna tem um aspecto de picada de pulga que corresponde às áreas de necrose fibrinoide. E aí vocês vão ver na micro tem várias outras alterações, certo? Aí então vamos para uma doença parenquimatosa que vocês já conhecem, que é que é uma fatia de pulmão. Qual que é essa mesma aqui, gente? Qual que é essa doença aqui? Olha só, vou ajudar vocês, ó. A crepitação tá aumentada. Enfisema, muito bem, ó. Aspecto esponjoso, né? Então, enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, o que acontece? A destruição dos septos, não é? Não é? Então, tem que passar o sangue ali para conseguir mais oxigênio, né? Naquela filtração, naquela... Como chama? Circulação? Na circulação, mas com o intuito, né, o sangue tem que passar ali entre os septos ali para... Fazer hematose. Hematose, tá. Então, o que acontece? Se tem mais septos destruídos, vai ter menos septos para acontecer essa hematose. Então, vai ter o quê? Um aumento de fluxo naqueles. Aumentou o fluxo, aumentou a resistência, o que vai acontecer? Hipertensão naquele órgão. Então, um exemplo de doença parenquimatosa que pode levar a hipertensão pulmonar é o enfisema pulmonar. Como que é? Peraí, você tem septo destruído, aumenta o fluxo e a resistência nos septos normais. Isso, nos septos normais. E aí, aumentando o septo normal, a doença parenquimatosa, né? Hipertensão desse Por que órgão. aumentaria a resistência normais? Na verdade, né, aumenta o fluxo nos outros, Só aumenta o fluxo, né? Aumenta o fluxo nos outros. Na verdade, não é resistência nos normais. Aumenta o fluxo nos normais. Porque como você não tem tanto, você vai aumentar o fluxo no de cá. Aí mais sangue tem que passar por aqui. Porque imagina, tem um tanto, né? Esse tanto aqui foi destruído, então sobrou só aqui. Mas com o tempo, com medida adaptativa, também aumentaria a resistência. Porque eu lembro desse negócio. Tem aumento de resistência também, um aumento Tem. de fluxo. Então tem beleza, de aumentando, ambas as coisas. Só que com o tempo, para se adaptar àquele aumento de fluxo, eventualmente a resistência perfeita também. Não, gente, para adaptar o fluxo, ele não vai fazer. Não, ele vai ter um aumento de fluxo resistência, cronicamente, também, mesmo no caso da hipertensão arterial. Se for uma causa não vascular, tem um aumento de pressão do coração, por exemplo, ele está bombeando mais sangue. A pressão vai aumentar. O vaso, para ele se adaptar a essa alteração, faz vasodilatação, mas posteriormente também tem uma aumento da resistência vascular. O açúcar ele vai aumentar a camada fibrosa muscular para conseguir aumentar aquela maior pressão e maior fluxo. Bom, depois você aperta o Rui com essa. Rui, então explica o mecanismo do enfisema pulmonar e da hipertensão. Realmente, assim, de uma maneira bem grosseira, assim, vai voltar essa parte de hipertensão lá na patologia especial,
especialmente na pulmonar, porque lá vocês estudam por sistemas, né? Então o negócio fica bem mais enxuto, cada médico lá é especialista em um sistema, mas assim, de uma maneira geral é isso. O que eu sei do enfisema é isso, que aumenta a resistência e aumenta o fluxo, né? Porque tem menos vaso para passar. Aí a resistência realmente eu não lembrava, eu imagino que seja o que você falou. Aumenta a resistência, aumenta o fluxo? Você tem menos, você tem fluxo naqueles capilares, né? Porque você tem menos, não, você tem menos. Na verdade, você tem um monte de alvéolo. Aí um tanto aqui está destruído, então esses que irão passar aqui, todos vão passar aqui. Então vai aumentar. A vasodilatação é limitada, né? A vasodilatação Bom, então é um exemplo de doença parenquimatosa, que vai levar à hipertensão pulmonar, certo? É perda de paciência. Só pode ocorrer quando tem a lesão total do vaso. Na verdade, com enfisema, depois faz uma bronquiectasia e tal, mas não necessariamente tem hemorragia por causa do enfisema. Essa é a pergunta. Então não tem hemorragia? Bom, outro órgão-alvo da hipertensão arterial é o coração, né? Então, isso aqui é um exemplo de cardiopatia hipertensiva. E aí, pessoal, de forma interessante, ó, aqui ele está aberto para vocês visualizarem melhor. Mas se ele tivesse fechado, e aqui a gente tem peça de fechado, tá? Então, o que que acontece? Só olhando esse ventrículo aqui, esquerdo, a gente já consegue observar que tem uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, certo? Então, se fosse cardiopatia chagásica, que é um dos diagnósticos diferencial na macro, ele estaria com um aspecto bem globoso. Já na cardiopatia hipertensiva, o foco é o ventrículo esquerdo, certo? Então, aí aqui, esse está muito bom, né? Que a gente fez um corte aqui, consegue ver que a luz está praticamente toda obstruída aqui, né? O ventrículo esquerdo já não tem mais luz, então aqui tem uma resistência à passagem do sangue, concorda? O aneurisma de ponta é patognomônico da cardiopatia chagásica. Tá? Bom, aí aqui, pessoal, é importante então, do ponto de vista macroscópico, o que vocês têm que falar? Essa hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo com essa diminuição da luz, né? Então vai ter o quadro de cardiopatia hipertensiva. Mas mesmo que der peças fechadas para vocês, prestem bastante atenção nisso, tá? Nessa questão do ventrículo. Porque assim, se eu der essa peça fechada, já é bem típico da cardiopatia hipertensiva. Por que isso? Porque você já vê essa saliência do ventrículo esquerdo, tá muito evidente. Nossa, mas a gente não é acostumado a ver um coração normal. Vocês não são acostumados a ver um coração normal? Por isso vocês vão acostumar a ver um alterado. Certo, pessoal? Não, pessoal, dá essa peça aí partida, pelo amor de Deus. Tem que pôr partida? Bom, aí aqui, pessoal, são duas doenças parenquimatosas do fígado que caracterizam um quadro de hipertensão pulmonar pela resistência à passagem do sangue. Aqui porque tem muita fibrose, que é uma cirrose. Pulmonar, eu falei, desculpa, pessoal. Portal. Então, ó, gravando. Então, são duas doenças parenquimatosas aqui que caracterizam a hipertensão portal. Então, uma é a cirrose. Por quê? Porque tem muita fibrose, né, em todo o órgão. Se tem muita fibrose em todo o órgão, como que ele vai estar macroscopicamente? Aumentado ou diminuído? Diminuído. Fibrose, o que acontece? Por que tem fibrose? Aquelas células que morreram são substituídas por tecido conjuntivo fibroso. E essa deposição de colágeno, ela consegue substituir toda a área antes? Não, então é menor. Só que geralmente o que acontece nos maiores são porque às vezes tem uma esteatose sobreposta, que é aquela que aumenta o volume. Então, ou pode cursar maior, ou às vezes até ter um equilíbrio ali e voltar mais ou menos ao tamanho que seria próximo ao normal, né? Mas se vocês pegarem uma dica de macro, qualquer órgão que tem muita fibrose, ele vai estar diminuindo, tá? Aqui eu concordo que tem uma esteatose sobreposta, tá? Mas assim, só fazendo um paralelo, tá? Tá aumentando, então. Aqui ele pode falar que tá aumentado. E aqui, ó, só que assim, não é correto também macroscopicamente, a gente fica ensinando isso pra vocês, mas macroscopicamente, quando você só tem uma fatia, não é tão correto você falar que tá aumentado. Aqui seria, ó,
tem um órgão inteiro, né? Bom, então aqui se eu tenho fibrose, eu tenho resistência à passagem do sangue ali na veia porta, e aí? Vou ter hipertensão portal. Da mesma forma na esquistossomose, né? Na esquistossomose é justamente onde tem a ovoposição. Espaço físico. Muito bem. Então aí também há uma resistência à passagem do sangue, porque tem fibrose na região periportal e também levando a um quadro de hipertensão portal. Muito bem. Então assim, realmente as peças são as mesmas que vocês já conhecem, só que agora, além de vocês falar que é esquistossomose, vocês têm que relacionar com a hipertensão. Entenderam a diferença? Além de vocês falarem, às vezes aqui, ó, você falava da degeneração, agora sim que fala da congestão. Por isso que patologia é acumulativa, né? Se não entender aquele primeiro bloco, quem entendeu tá muito simples, quem não entendeu não entende, né? Não consegue. Podem tirar foto, tô aqui para tirar dúvida, fiquem à vontade, vocês têm aí 10 minutos. Vocês têm 10 minutos, vocês não passam, por favor. Não, é só porque o Rui tem que dar aula para as outras turmas. O baço então tem uma congestão, né? Por exemplo, se tem essa